Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Estamos recebendo carinhosamente de volta a Tainá Santos, jornalista, publicitária, administradora, pesquisadora, diletante e apaixonada pela história e pela cultura de Marabá. Então, bom filho a casa torna, né? Hoje a gente tem uma missão de falar sobre o engenheiro civil Inácio Batista de Moura. Ele, contratado pelo então governador Lauro Sodré, no ano de 1896, ele esteve no Burgo um ano antes de Henri Condorcet, que esteve por aqui também em 1897. Então, o nosso assunto hoje é cheio de riqueza de detalhes. Eu espero que vocês gostem muito, curtam muito. Tá aqui um exemplar, né? Esse foi carinhosamente impresso e editado pelo Arnilson. Então, eu tenho que falar desse trabalho, porque ele faz isso minuciosamente muito bem. Lógico que a capa original é um pouco menor, né? A gente encontra e já mais capa, antiga, né? A gente encontra sem capa, sem nada. Então, aqui Sim, ele já está estranha. numa evolução um pouco mais bonita, que o Arnilson deu uma caprichada nele. Inclusive, você encontra riqueza de detalhes, e se vocês quiserem um exemplar, lógico, a gente tem como disponibilizar também. Bom, já que a Tainá falou, nós temos aqui em mãos a obra de Belém, São João do Araguaia. Foi um livro publicado em 1910. Trata-se do relatório desta viagem, entregue ao diretor de repartição de obras públicas, terras e colonização do estado do Pará. Foi entregue ao diretor em abril de 1896, com informações precisas sobre o burgo agrícola do Itacaiunas. Tudo estava indo muito bem nessa colônia agrícola. Ela foi iniciada assim com a vinda de Carlos Gomes Leitão em 1892, trazendo aproximadamente umas 220 pessoas, todas exiladas da revolta de Boa Vista do Tocantins. E esta viagem acontece um ano depois da descoberta do cálcio, que ocorreu em 1895. Esta era uma seringueira endêmica do Vale do Itacaiunas, e 9 meses depois de uma grande enchente que acometeu todos os habitantes do burgo com a febre intermitente, uma malária que causava febre terçã, que ceifava a vida de muitos em aproximadamente 48 horas. E estes não tinham nenhum apoio para combater esta enfermidade. Estavam no meio do mato, no meio do nada, longe de tudo. E essa malária ceifava as vidas em 48 horas, a uma mortalidade entre 19% a 25% por ano. Então não era fácil. E essa mortalidade provocou uma forte debandada de alguns moradores daquele lugar. Então, o programa Entre História de hoje está começando. Sentem-se e tragam o Guaraná e a pipoca. Vamos viver uma fascinante jornada em um lugar desconhecido, inóspito, onde começava ali o surgimento de um importante povoado, onde todos que estavam ali estavam com a vida por um fio. Hoje você vai conhecer a Corpiceda aqui na Cidade Nova, na Avenida Najib Mutran, que fica em frente à farmácia Pague Menos. Estamos com a coleção cheia para você por aqui, a nossa bancada especial também com até 50% de desconto. Então, meninas, aqui vocês encontram uma variedade de produtos em moda íntima, que vai do feminino a masculino, adulto e infantil. Tem também roupas moda praia. Além disso, temos descontos especiais que vai de 10% até 50% de desconto. Vocês puderam conhecer a Corpiceda Lingerie aqui em Marabá, é uma loja especializada. Detalhe importante, a nossa coleção está perfeita aguardando por você. As nossas promoções também no interior da loja. Você que está precisando renovar as suas lingerie para 2024, o lugar certo é Corpiceda Lingerie.
do contexto do Pará e do burgo agrícola do Itacaiunas. Belém, como capital, ela já havia várias riquezas, exploração da borracha, da castanha do Pará. E como já vimos, nós relatamos no caso, Condrô relatou, né? Então havia muito dessa riqueza vegetal em todos os lados. Era uma fase de prosperidade, a cidade era formada pela cidade velha do bairro da Campina, as estradas de Nazaré, São Jerônimo, bairro do Reduto e entre outros, que já ostentavam belíssimo chafariz do Largo da Pólvora, que hoje se chama Praça da República. Como também o belíssimo Teatro da Paz, o edifício, semelhante a muito dos melhores da Europa. Enfim, era uma fase de crescimento, como visto também em Manaus, né, na capital da Amazonas. Era pelo Porto de Belém, né, que a borracha paraense e amazonense era despachada para a Europa. Então, com enormes divisas assim, para a nossa capital, já havia uma movimentação muito grande, né? A movimentação era grandiosa, tanto é que tanto prosperaram Manaus como Belém, né? Antes, porém, vamos deixar claro que esta região era fartamente ocupada por índios e era a pretensão do governo do Pará estabelecer uma linha de vapor, de abrir uma estrada de rodagem, de implantar também uma estrada de ferro entre Belém, Alcobaça, Lago Vermelho. Quando a gente fala Lago Vermelho, é Tucuruí que a gente está falando. Entre a capital, Tucuruí e Tupiranga. E no caso da navegação a vapor, passando pelo Burgo e subindo Tocantins. Não é demais lembrar que havia uma comunicação fluvial para o transporte das riquezas do Goiás pelo rio Tocantins e Araguaia. Passava por aqui, passava por Tucuruí, até chegar em Belém. Mas para que tanto isso? Linha de barco a vapor, estrada de rodagem, implantar uma estrada de ferro. Mas para que tanto isso? Por conta da riqueza da borracha. O burgo já estava bombando e havia a necessidade de aumentar a arrecadação do Estado, dinheiro, e rapidamente a cobrança de impostos veio sobre a exploração da borracha e da castanha do Pará. Por que eu falo da exploração da borracha? Porque era mais localizada aqui no Vale do Itacaiunas. E já no estado do Pará, já havia muito da exploração da castanha do Pará. Então, no caso aqui, a princípio, foi a cobrança de impostos sobre a exploração da borracha. Estava claro o interesse do governo do Pará em ocupar este território distante da capital, em definitivo. E foi com a descoberta da borracha que essa região passou a ser reconhecida por sua força econômica. Informações oficiais davam conta que o governo ia tomar sobre si a exploração, fazendo abrir uma estrada de rodagem para lá. Essa informação despertou a atenção geral do sertanejo, porque esses lugares, a única via mesmo de passagem de trânsito eram os rios, e a abertura de uma estrada para cá chamou a atenção de muitos, porque se não havia estrada de rodagem, vamos dizer que o lugar não era nem civilizado, né? Então isso despertou a atenção geral dos sertanejos que vieram para esta parte da colônia agrícola. E com os anúncios da descoberta dos Campos Gerais, o que é os Campos Gerais? São lugares de terras favoráveis à criação de gado, onde inclusive já havia pasto. Sem pasto não se cria gado. Então, já havia anúncios que por aqui havia os Campos Gerais. No decorrer desse trabalho, vamos perceber a importância disso, dessa descoberta dos Campos Gerais. Outro fator atrativo, pois favorecia em muito a criação de gado. E os pioneiros que aqui chegaram, a cultura deles, o hábito deles, eles eram criadores de gado. Então, realmente precisavam descobrir os Campos Gerais. E o Inácio Batista de Moura chegou ao Burgo e aqui encontrou 54 famílias, o que correspondia a 222 habitantes. Parece muito pouco, mas não é, né? Não. A princípio, tem duas versões. Uma de que Baião surgiu de um povoado com 30 pessoas. Outra versão dá conta que Baião surgiu com uma ocupação de um determinado lugar
de 80 índios. Aí que o governo, com o intuito de ocupar aquelas terras, tratou de criar um povoado, né, com tão poucas pessoas. E aqui já havia 222 habitantes, chegaram em 1892. Mas nenhum destes eram paraenses. Daí a gente percebe na leitura uma certa desconfiança, bem subliminar, bem velada, do governo do estado, porque aqui não havia paraenses, havia maranhenses, havia goianos, cearenses, gente de outros lugares, mas não tinha paraenses. Então, esses que estavam aqui, eles vieram como exilados da Boa Vista do Tocantins, no estado do Goiás. Boa Vista do Tocantins, hoje, atualmente, é Tocantinópolis. Mas estas terras eram distantes de tudo. Aqui era um nada no meio do nada. O Itacaiunas, então, essas terras pertenciam à comarca de Baião, município vastíssimo, com uma superfície maior do que muitos estados da União, e limitava-se com Maranhão, Goiás e Mato Grosso. E Baião foi elevada à categoria de vila em 1841 e foi a nossa mãe por muitos anos. Por tudo isso, veio para cá, sob contrato, comissionado, o engenheiro Inácio Batista de Moura. E este relatório maravilhoso chega até vocês. Quem foi Inácio Batista de Moura? Então, foi um engenheiro civil, que era membro do Clube de Engenharia Civil, era correspondente da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, deputado estadual pelo Pará por diversas vezes, professor, escritor, poeta, jornalista, orador, nasceu em Cametá em 31 de julho de 1857 e faleceu em Belém no dia 25 de fevereiro de 1929. Viveu por 71 anos e planejou a construção da Estrada de Ferro de Bragança, que foi iniciada em 1883 e extinta em 1957. Foi membro fundador da Academia Paraense de Letras e do Instituto Histórico em Geográfico do Pará. A sua memória está perpetuada em Cametá, dá nome à Avenida Inácio Moura, que liga também o centro ao balneário da aldeia, né, ao medalhão com seu busto na praça, que logicamente deve ser muito notável. 2024, uma curiosidade, 2024 o Senado reproduziu um livro sobre a história de Belém. E aí, no início, 2004, na verdade, isso, 2004. E aí esse livro foi uma homenagem ao aniversário de Belém. Eles têm uma carta, né, no início do livro, que diz assim: o motivo deste livro é esse. É uma carta em que Inácio Batista de Moura manda para o então fundador de Belém, ressaltando o quanto Belém precisava virar uma capital, o quanto o Pará precisava ser reconhecido, porque assim ele acreditava que além de Belém virando uma capital, os outros lugares onde ele já passou poderia ter muito mais evidência. Ele acreditava muito no Pará, né? Inclusive as riquezas, era notável o carinho e o amor que ele sentia, né? Muito. Isso é interessante porque a gente fala Belém do Grão-Pará. O Grão-Pará era uma província que englobava tanto o Maranhão como o Pará, mas a capital era no Maranhão. Vamos falar um pouquinho sobre a viagem? Primeiro lugar, Nilson, vamos lá. Por que o destino final era São João do Araguaia e não o burgo agrícola do Itacaiunas? De fato, o nome da obra é de Belém a São João do Araguaia, porque historicamente o povoado de São João do Araguaia foi criado pelo governador da província do Grão-Pará, capitão-general José de Nápoles Teles de Menezes, no ano de 1797, pois, com isso, visava facilitar a colonização dessa região, que se pronunciava como grande futuro. Nós estamos falando de São João do Araguaia, que se pronunciava com grande futuro. Mas São João surgiu com o nome de São Bernardo da Pederneira e se distava 3 dias de caminhada a partir do povoado de Baião. Então, considerando sua organização administrativa, a partir de 1850, esta região também contou
com a colaboração das missões dominicanas, com o auxílio do governo do estado e pelas associações de catequeses paraenses, tendo à frente Frei Gil de Vila Nova. Então a igreja ele foi muito importante nesse cenário histórico. E o burgo estava nascendo. Surgiu como um povoado ainda desacreditado no ano de 1892, mas com a descoberta do caucho, da produção da borracha, isso em 1895, já era visível que esta outra região também tinha tudo para despontar, levando o olhar das autoridades para essa nova frente econômica que se assumia, graças à autonomia e o forte desejo de encontrar os campos gerais para a criação de gado. Daí, temos a iniciativa do governador Lauro Sodré, a fim de viabilizar a exploração e a fiscalização dos acordos firmados entre os colonizadores, e o governo enviou o engenheiro Inácio Batista de Moura, em 1896, para essa região, sob os cuidados do coronel Carlos Gomes Leitão. Uma curiosidade acerca desta viagem, cuja obra veio a ser publicada no ano de 1910, aliás, nem era esse o objetivo, mas como o relatório apresentou importantes informações de uma região um pouco habitada, que estava despontando economicamente, uma obra muito, muito bonita de se ler, apaixonante, eu fiquei apaixonado, então surgiu a ideia de se publicar este relatório como um livro. E na obra, outra curiosidade, na obra, o Antônio Batista de Moura, ele faz uma crítica e revela um pouco de ciúmes acerca de que o explorador francês Henrique Androt, que veio um ano depois, mas a obra do Inácio Batista foi publicada em 1910. Daí ele faz esse relato, que o Condrot recebera mais apoio e foi melhor comissionado. Então nós estamos falando sobre a obra de Belém a São João do Araguaia, que só foi publicada 15 anos depois de sua viagem. A do francês, Viagem a Tocantins e ao Araguaia, foi publicada no ano de 1897, com recursos também do governo do Pará. O principal objetivo da viagem de Inácio Batista era verificar as condições gerais do burgo, analisar suas condições de colonização ocorrida a partir dos subsídios do governo estadual. O governo liberou dinheiro ao administrador Carlos Gomes Leitão. Então, havia necessidade de fazer uma fiscalização sobre o uso desse dinheiro, que vamos falar um pouquinho mais na frente. Então, a região do Itacaiunas havia sido concedida pelo governo do Pará a Carlos Leitão, com a finalidade de se formar uma vila e que lá se desenvolvesse a pecuária e a agricultura. Eis como foram as palavras de Inácio Batista de Moura sobre sua partida, com ênfase nos valores e em riquezas. Efetivamente, comissionado pelo governo do Pará, fiz a mais encantadora viagem da minha vida, visitando essa extensa zona da minha terra, onde riquezas e homens esperam a hora abençoada de maior patriotismo para receber a consagração do valor e dos direitos estatuídos. Na noite de 4 de março de 1896, a bordo da lancha Alcobaça, acompanhado de alguns amigos e auxiliares, saí do porto de Belém do Pará, com o fim de inspecionar o burgo agrícola do Itacaiuna, onde, com os favores do Estado, o célebre coronel Carlos Leitão criara a sua colônia agrícola e para lá recolheu os seus infelizes comparsas de infortúnios foragidos da Guerra Civil da Boa Vista do Tocantins, então estado de Goiás. Era uma das mais belas noites tropicais, céu límpido e estrelado, baía calma e uma viração suave e cômoda. Imperava uma atmosfera de um conforto que convidava o espírito à cogitação e estudo. Estava ali começando a sua viagem. Vamos lá. Quem estava com Inácio Batista de Moura nessa viagem? Ele levava como auxiliar o senhor Carlos Fiore. Era agrimensor, italiano,
naturalizado brasileiro, rapaz de estatura elevada, barba loura, espírito jovial, né? Entendido e apaixonado pelas ciências naturais. Fizemos-nos apresentar ao Coronel Carlos Leitão, que nos acompanhava como guia, levando consigo 3 outros homens de cabelos e barbas maltratados, né? Companheiros de infortúnio e, sem dúvida, amigos dedicados. Esses homens, entre os quais conheci, isso é o que ele cita no livro, mais tarde um dos célebres Pimentéis, que já estavam a essa hora deitados e dormindo na rede, né? Amarrados nos varões de ferro que sustentavam o toldo da lancha, né? Então, Carlos Gomes Leitão, em mangas de camisa, ou camisas de manga, né? Dando com isso sinais de pouca cerimônia, encantou-nos por algumas horas com as suas prosas, né? Suas notícias, resumos de viagem e uma programação do que íamos fazer. Era aquele o momento e o mesmo homem sobre que tínhamos ouvido falar, com tão honrosa prevenção, como de instintos cruéis e responsável por assassinatos ou perseguições. Afinal, víamos um homem de aparência pacata, espírito de mando alto, de olhos azuis, cabelos e pouca barba loura, onde alguns fios brancos denunciavam os seus 50 anos. Nós não tivemos de nos arrepender da simpatia por ele, logo sentimos, né? Sem que com isso tenhamos vontade de justificar os crimes ou violências que ele voluntariamente tivesse a autorizar. Íamos começar uma viagem arriscada, cheia de perigos, que ele conhecia bastante. Éramos obrigados a lhe agradecer em poucas comodidades que nos podiam proporcionar cada momento, né? Sendo vigilante, tenaz, afável, enfim. Temos a informação de que eram 6 pessoas como passageiros, né? O Moura, Carlos Fiore, né? Carlos Gomes Leitão, e 3 outros homens que, entre os célebres, né? Antônio e Hermínio Pimentel, estavam presentes. Enfim, a gente segue mais, falando um pouquinho mais sobre a borracha, tá? E sobre essa matéria-prima excelente. Hoje você vai conhecer a Mahogany Marabá, aqui na Cidade Nova. Somos uma empresa que tem 33 anos no mercado. Só aqui em Marabá nós temos 8 anos. A empresa trabalha com cosméticos na área masculina, feminina e infantil. Temos também os produtos dermo, capilar e para casa. Aliás, para deixar seu ambiente com um cheiro agradável e mais elegante. Estamos localizados na Cidade Nova, próximo a Carmen Stephens, ao lado da padaria Holidays. Então, a borracha já era uma matéria-prima importante na Europa. A borracha já era utilizada no Alto Solimões, no estado do Amazonas, conforme relatos dos missionários portugueses que viviam entre os índios cambebas, no final do século XVII, sendo o primeiro que dela deu notícia e a utilizou foi o carmelita Frei Manuel Esperança, que estabeleceu missões entre estes índios, como se deduz da cópia imperfeita de uma carta de um outro carmelita que missionava entre aqueles índios em 1738. Então, esses índios, eles fabricavam botijas, baldes e outros vasos que conduziam ou conservavam as suas bebidas e os seus frutos. E o seu primeiro cuidado, quando recebiam hóspedes ou visitas dos missionários, era oferecer-lhes um desses utensílios da nova espécie, cheio de bebidas espirituosas ou de frutos de suas terras.
Os cambebas chamavam a borracha de canuchu, que os franceses modificaram para coatochu, sendo conhecida no comércio com o nome de borracha, que o povo denomina de seringa. Aparece também na nossa praça uma borracha no Alto Tocantins, essa com o nome de caucho. Na França, em 1768, o cirurgião Maquet, na França, o cirurgião Maquet, em uma memória que apresenta a Academia das Ciências de Paris, ponderou a essa instituição sobre a substituição do metal pela borracha no fabrico das algalhas. O que eram as algalhas? Eram instrumentos usados na medicina, que hoje não podemos chamá-la de sonda. Então, quando a gente faz um exame, às vezes precisa introduzir uma sonda, ou mesmo alguma sonda que se usa para coletar urina, por exemplo. Essas sondas na medicina são chamadas de algalhas. E já em 1768, o cirurgião Maquet, ele pede, ele faz esse estudo para se modificar. Ao invés de utilizar o metal, usar a borracha. Então, sendo adotadas, foram reconhecidas as vantagens do emprego da borracha. E foi por esse motivo que o governo português, no último ano do século XVIII, aceitando o oferecimento do cirurgião do Exército, Dr. Francisco Xavier de Oliveira, então o governo autorizou para que ele viesse morar no Pará para fabricar iguais instrumentos e desenvolver aqui esta indústria, de que os franceses estavam exercendo monopólio, aproveitando a nossa matéria-prima. Então, nem só de borracha viviam os habitantes do Burgo do Itacaiunas, tá? Além da borracha, havia a castanha do Pará, produto da castanheira que se usa também muito hoje em dia. E vamos para o nome científico, Bertholletia excelsa ou júvia, da família das Mitarceias, que faz parte da seção da Lecitídeas de Ricardo Chambaud. Então essa árvore é uma das mais úteis da nossa região amazonense. Do seu fruto, que se utiliza a amêndoa, empregada em várias vertentes, confeitos, bolos, doces, que se obtém ralando também, da amêndoa, adicionando na água a massa, para ser então peneirada. Esse leite é empregado, ele é cozido de carnes, peixes. Você mistura também certas frutas ácidas, como cupuaçu, taperebá, cajá e etc. E mingau de arroz, farinha, que é uma coisa já mais típica. Bem paraense. Então, da mesma amêndoa se extrai um óleo finíssimo que se aplica na indústria dos sabonetes, da iluminação, nos condimentos culinários. E a madeira é apreciada nas construções navais. Aqui mesmo usada para fazer vários barcos. Hoje, a verdade é que hoje em dia ninguém usa mais. Ela é proibida você cortar uma árvore, uma castanheira. Dá até uma multa. É uma delícia. Mas a comida em si, o fruto é excelente. Então Moura continua a destacar esse novo produto muito abundante no Pará. E no Vale do Tocantins e no Itacaiunas. Ele cita em certo momento que não conhecemos no mundo outro país, senão o Brasil, que produza, que exporte essa castanha, a qual impropriamente é denominada nos mercados estrangeiros. Então, em certo momento, a castanha já se chamou castanha do Maranhão, por ter sido aquele estado sede da capitania, que pertenceu ao Pará nos primeiros tempos coloniais. Então, essa castanha ela é bem reputada na Europa, sendo a Inglaterra o principal mercador e consumidor, não havendo estoques desse produto pela insuficiência da quantidade exportada em relação à procura. Então, as maiores regiões produtoras dela no Pará são Baixo Amazonas, Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Alta. E o Alto Tocantins, A maior parte de quase todos os colhedores de castanha do Tocantins vem do sertão do Maranhão e do Goiás, aonde voltam depois de finalizada a colheita, à exceção de alguns que ficam definitivamente estabelecendo sítio nos próximos
aos castanhais, por isso deve exclusivamente à castanheira e ao caucheiro a pouca colonização que já vai aparecendo nas margens do Alto Tocantins paraense. Então, nós estamos falando da viagem de Inácio Batista de Moura, conforme está na obra de Belém a São João do Araguaia. Mas não foi uma viagem muito calma. Há muitos problemas nessa viagem. Então, vamos falar agora sobre as cachoeiras, as verdadeiras guilhotinas ceifadoras de vidas. Então, nessa viagem, primeiramente, há uma abordagem acerca da Cachoeira da Itaboca, que era o lugar que despejava um lençol de muitos bilhões de litros d'água por segundo. Moura fala, capaz de saciar a sede do mundo inteiro. Nossa. Devia ser muita água, né? Então a Cachoeira de Itaboca era um tropeço para a navegação. Uma guilhotina a ceifar dezenas de vidas por ano e a devorar as riquezas com a insensatez de um perdulário. O Itaboca é o primeiro salto mais importante do Alto Tocantins. Se eu estou falando de cachoeira, quando eu falo salto, porque é um desnível, vence em um nível, depois a queda d'água leva os navegantes a um outro nível mais baixo, né? Então, ele era o primeiro salto mais importante do Tocantins. O rio, nesta parte, é atravessado por 3 grandes ilhas paralelas às margens do Areião, cujo segmento se chama do Inferno, do Urubu e do Capitariquara, tão largas que apenas deixam o rio correr entre elas por 4 estreitos canais que formam outras tantas cachoeiras, cada canal formando outras cachoeiras, das quais a maior é a do Urubu. Então, se você não conhecesse a navegação, provavelmente você iria escolher um canal para poder passar, mas nenhum deles era tranquilo. A primeira cachoeira, que nós vamos falar aqui, é a do Inferno, que apesar dos grandes perigos, é a de mais fácil salto. Por isso serve para navegação ordinária de barcos pequenos e canoas, sendo as 2 últimas só procuradas em casos excepcionais, por cortadores de castanha daquela margem do rio, então conhecedores. Os 2 canais que ficam mais próximos das 2 margens são os mais secos no verão, o que prova que o verdadeiro curso do rio passa pelos do centro. A morte estava ali diante de nós. Então, Condorô fala, interrompi o silêncio perguntando se alguém já tinha saltado aquela cachoeira. Só um padre, respondeu-me. Um padre? Retorqui eu. Era um homem cheio de fé e de virtudes, acrescentou um velho barqueiro. Achou que era pecado chamar de inferno uma obra de Deus e infundiu-lhe tanta fé e tanta ousadia aos seus camaradas que fez a embarcação que vinha saltar a cachoeira enquanto ele dizia missa e orações sobre o toldo do barco, da canoa. O outro canal, o de Capitariquara na língua tupi, quer dizer lugar de tartaruga macho. Se a gente fala assim, a tartaruga, então a gente tem a noção que a tartaruga é fêmea, pelo uso do adjetivo feminino. E aqui está falando que o Capitariquara, na língua tupi, quer dizer lugar de tartaruga macho. Então, Capitariquara tem a navegação conhecida por alguns práticos. E me asseveraram que os condrous pretendiam, na volta de sua primeira viagem, descer por ele. O Capitariquara tem um volume de água inferior ao do Inferno, porém 2 vezes superior aos da Itaboca. Nele também há grandes pedras no meio e elevadas quedas d'água, sendo uma das principais aqui é feita por 3 pedras ou 3 degraus regulares, cuja descida por canoa é perigosíssima. Então, se o Condorô já se assustava com a sua missão de navegar por essas cachoeiras, então aqui a gente está vendo que era uma missão quase impossível, né? Então o padre conseguiu, porque ele fez muitas orações. A Itaboca
compõe-se de diversos rebojos e quedas, cujos principais são os seguintes: o Arrependido, nome dado ao primeiro travessão da cachoeira, o Tortinho ou das Tartarugueiras, onde verdadeiramente o canal fica desviado e a corrente é tão forte que a canoa só pode seguir amarrando-se um cabo na proa ou na popa, ficando um seguro na margem oposta ao outro, e formando assim um conjunto de duas forças quase paralelas e em sentidos opostos. O Correinha, onde calculamos se a velocidade da água de 80 km por hora. Então a água tinha sua velocidade, tinha também suas curvas e tinha as suas pedras em seu leito. Imagina você indo em um rio em direção a cachoeiras a 80 km por hora. O Ananazinho, perigosíssimo rebojo, sobretudo pela pedra do João Aires, desgraçado que lhe deu o nome, depois de ter ali sofrido 2 naufrágios, no último dos quais perdeu a vida. Finalmente, o Correião, ou a queda do João Correia, cuja maior altura é de 2,5 metros, ou melhor, 2,30 metros de altura, sendo no verão mais difícil a descida, porém no inverno mais perigosa, à vista da enorme massa de água que aumenta a velocidade do ataque à cachoeira. A diferença de nível entre o vértice, entre a parte alta e a parte baixa desta queda, e embaixo do rebojo do Arrependido, é de 22 metros, nossa senhora, cujas cotas são distribuídas irregularmente em uma distância inferior a 3 quilômetros. Então, em 3 quilômetros, esse rio muda de nível em cerca de 22 metros. E com o espírito assustado, Moura faz a seguinte confissão: confesso que tive medo naquele trecho de tão arriscada viagem. Tomava em silêncio as minhas notas, quase sem espírito para admirar a beleza desta natureza, que como pérfida miragem terá muitas vezes seduzido os incautos. Então estava ali um homem com medo, fazendo seu trabalho, fazendo anotações, mas a sua vida estava em risco. E aí, para ultrapassar essa cachoeira, devia ser preciso o quê? Porque eu acho que assim, a gente sabe que nossas estradas, nossos percursos hoje têm uma facilidade enorme, mas para esse pessoal vir na estrada, na mata fechada, e aí vir pelo rio, pelas cachoeiras, o que era pior? Às vezes é melhor não enfrentar a cachoeira. Então, assim, ele cita em certo momento, né, Moura, que depois do almoço o piloto nos aconselhou que salvemos os restos da cachoeira por terra, visto que provavelmente a nossa canoa teria de pernoitar amarrada às espias da beirada, sofrendo toda noite a impetuosidade da corrente, o que constitui um dos maiores perigos da navegação. Então você imagina, você tem que ir amarrado, né, o quanto não devia ser forte, né? Devia ter muito rebote. Exato. E aí ele cita, tomamos uma estrada estreita, a qual chamam Caminho do Deserto, muito batida, porque ali se faz o carreto, né, abraços da maior parte das cargas das canoas, tanto de subida como de descida, pois as embarcações costumam subir e descer ali quando completam aliviadas do peso, né, obrigando os viajantes a fazerem duas estações de 3 a 15 dias, tanto embaixo como em cima da cachoeira. Então, que bom seria que o governador, ao lado de outras estradas de rodagem, algumas de menos utilidade, mandasse também abrir essa, que terá no máximo 2 ou 3 portilhões por largura, e precisava, para que o trânsito das carroças e animais pudessem passar, com certeza isso chamaria muito mais número de correntes, a navegação do Tocantins, né? Concorrentes. Então, assim... E atrair mais pessoas. Até porque não devia ter muito também para essa passagem toda. Então, abreviando de uns 15 dias aí de percurso de viagem, provavelmente, em vez de estar viajando quase 15 dias, se ele pudesse realmente ter nivelado melhor, ter trabalhado melhor, o quanto que não teria sido então, mais... havia mesmo a necessidade de abrir uma estrada de rodagem. Exatamente. Apesar de tudo, era um lugar muito lindo, de muitas belezas. E além
dos rios, das cachoeiras, a mata era exuberante, mas havia muitos índios. Então, Moura fala que quem entra em qualquer mata do Tocantins se sente de veras impressionado pela extraordinária variedade das espécies e altivez das árvores. Então, quem conhece a região amazônica, aqui na nossa região mesmo, a gente se espanta, que de vez em quando a gente vai para determinado lugar e a gente ainda encontra muitas árvores de grande porte, dentre elas, vou citar aqui a castanheira, lindíssima árvore, a sumalmeira, entre outras. Então foi assim que se sentiu Moura em relação a essa natureza totalmente intacta, de cipós, trepadeiras, que se unem formando junto aos maiores troncos, grutas, dignas da habitação de uma ninfa, onde ali não se encontra o menor vestígio de pegada de homem. Que lindo! O cara também tinha um pouco de poesia em relação ao cenário lindo e maravilhoso. Mas, nas proximidades da Cachoeira de Itaboca, ele descobre, entre as diversas pessoas que se achavam na mesma casa, então ele está acampado em uma casa, que havia ali entre eles, entre os tripulantes das outras canoas, diversos índios. 2 das tribos dos Xerenques. Então, esses índios aqui na região do Pará, acredito que já estejam extintos. Mas nós conhecemos os Xerenques, que aqui na obra ele escreve com CH, Xerenques com CH. Mas no Brasil nós temos ainda os índios Xerenques, com um X ao invés do CH. Então, com as informações obtidas deles e do outro que tínhamos deixado para trás, e com o testemunho de diversas pessoas que frequentam aquela tribo, pude organizar sobre ele o seguinte relatório, que publiquei, olha só, que eu publiquei no jornal A Província do Pará e apresentei em uma memória ao 16º Congresso Internacional dos Americanistas, reunido em Viena, Áustria, a 8 de setembro de 1908, para a qual fui convidado expressamente. Então vamos ver quais foram essas informações, né? Em todo o percurso do Tocantins se encontram representantes da tribo dos Xerenques, gente acomodada e numerosa, uns feitos tripulantes de botes, outros camaradas quase servos. Acredito que eu tenho uma ilustração que mostra aí a convivência do índio servindo ao trabalho em uma família, né? Então, os Xerenques, naquela época, habitam uma pequena região de uma e outra margem do Tocantins, na confluência do estado do Pará, do Maranhão e Goiás. São índios mansos e têm uma constituição de família bem regularizada, aceitando os bons ofícios da catequese religiosa, que ali é determinado pelo bispado do Goiás. Então, os padres franceses, dominicanos, eles tinham presença aqui. Então, eles tinham autoridade junto à catequese dos índios. A gente percebe nesse trecho que eles tinham um entrosamento bom, né? Não Inácio Batista de Moura, mas o Condrô, ele era muito amigo do Frei Gil Villanova, que de novo estou falando sobre ele, né? Então, os chefes xerenques são respeitados não só pelos seus na aldeia, como também nos povoados, onde entram fardados de capitães. Olha a autoridade do cara. Os representantes dessa tribo são de feições grosseiras, de estatura mediana, cabelos duros e grossos, sem nenhuma tatuagem ou marca no corpo, mas tendo todos os traços da raça mongólica. Eu estranhei esse termo, mas consta na obra. Na aldeia, eles andam nus, pelados, a moda selvagem, mas nas cidades todos se vestem à paisana. Batizam-se para ser melhor conhecidos nos povoados e praticam, por tolerância, alguns atos da religião católica, mas no fundo não abandonam suas crenças primitivas. Eles solenizam as estações do ano, fazem certos tempos festas cerimoniosas às formigas. Imagina vamos fazer uma festa em cerimônia às formigas, aos peixes, às caças, como se fossem um personagem celta antigo. Os chefes visitam de anos a anos a capital de Goiás para conseguir dos governadores e presidentes diversos brindes
Então, no relato sobre a entrega do relato de viagem de Batista de Moura, do Marcos Baena, às autoridades do governo do Estado, ele cita o dispêndio do governador Lauro Sodré de uma quantia na forma de brinde aos índios gaviões. Então, os índios também tinham o hábito de se dirigir à sua capital, no caso aqui os gaviões iam a Belém. E finaliza dizendo sobre essa matéria que ajudou a fazer para a província do Pará, que também aqui não está tudo, né? Senão, a chegada do chefe na tribo é festejada como a de um embaixador. Todos se acercam dele, ouvem os conceitos e narrativas, aceitam as graças e se compenetram das novas posições. E fala mais, os xerentes são muito supersticiosos e guardam culto sagrado aos mortos. Quando morre um índio dessa tribo, os seus parentes lhes fazem os funerais, abrem na terra uma grande furna cilíndrica ou cúbica, tecem uma esteira nova com a qual atapeta o chão daquela sepultura. O índio morto é colocado sobre a esteira, tendo o corpo apoiado na parede de varas, com uma tolda ou catacumba rústica, sobre a qual lançam terra, permitindo assim o isolamento do cadáver. Quanto à posição sentada em que enterra os índios, em que já notei, dormem também os gaviões, dormem na posição de sentado. Estou de acordo com o finado professor Bezerra de Albuquerque em admitir a evolução da posição de descanso para o homem. Os índios descansavam de cócora, né? Já o homem civilizado na forma horizontal, deitado. Foi a última posição estudada. Eu lembrando que o cócora deles era apoiado em alguma coisa. Então não é um cócora que você fica ali e não aguenta com as pernas. Eu acho que ele tinha muita resistência já a isso também. Né? Então os xerentes, eles eram espíritas, invocavam as almas dos grandes caçadores, pescadores e lavradores já mortos, para saberes deles os bons lugares de caça ou pesca, ou se as chuvas tardarão a terra para fertilizar as sementes. Estas e outras minudências me foram referidas por habitantes daqueles sertões e por 2 índios dessa tribo, reduzida à condição de criados de uma família, que comigo pernoitou em casa de José da Costa, na Cachoeira da Itaboca. Ele era um moço e outro mais idoso. No igarapé chamado Tucuruizinho, divisando nas imediações da ilha do Timbozal, por cujo furo passávamos, então o furo é uma passagem bem estreita, né? O qual o furo dava passagem, o qual se achava situado entre ela e o continente. O Timbozal era formado pelo agrupamento de 4 ilhas baixas, inundadas no inverno, porém secas e unidas no verão. Verdadeira armadilha, né? E possuindo terras férteis para o plantio da mandioca. Podemos ver ali uma pequena roça em uma dessas ilhas. E alguns quilômetros abaixo desse lugar apareceram aí, vindos da mata, e pelo acenos denunciaram pertencer à tribo dos Tapirapés. Então, depois da extraordinária entrevista que tivemos com os índios na margem esquerda, contaram-nos que os gaviões tinham ali chegado à conversação, né, com os moradores, tendo-se até oferecido voluntariamente representantes daquela tribo para se passarem alguns dias de visita na casa do cidadão Raimundo Liarte, que era um lavrador pobre, cheio de filhos e de boa vontade, né? Estávamos ainda afastados daquele sítio, numa distância mais ou menos de 17 quilômetros, e pela corrente impetuosa da Cachoeira do Maranhão e do rebojo do Lourençal, que não poderiam ser vencidos na canoa por menos de 2 dias. Então, esfalfados de fome, aborrecidos, já de tanto comer filete de jabuti, né? A gente fala filete, é filé, é a carne mesmo. Então, formavam assim, o único alimento que eles tinham no momento, né? E em certo momento ele cita assim: alegremos-nos quando nos chegou, vindo do burgo do Itacaiú, numa canoa tripulada por 2 homens com alimentos e preparados de galinha, de carne, de vaca, enfim, comer outra coisa. E no dia seguinte, desprezando todos os conselhos da prudência, eu abandonei o barco em que subíamos e tornei a canoa por 2 tripulantes
com 2 tripulantes, que eram o seu José Clementino, genro do Coronel Leitão, que não me queria deixar ir sozinho de maneira alguma. Me avisou do perigo do peso que eles levavam em embarcação. O medo, né, de passar pelo rebojo do Lourenção. Isso, e aí ele tem o cuidado de dizer até a preocupação que havia com ele. Então eles já estavam se aproximando do rebojo do Lourenção, onde ocorriam sérios riscos. E de fato, era perigoso, muito. E de fato a aproximação da canoa foi jogada pela correnteza no encontro do Mato da Beirada. Então a água entrava por todos os lados, e se não fosse um piloto, um rapaz experiente, forte, hábil, né, ali teria acontecido uma tragédia de no mínimo ali umas 3 vítimas, aumentando a estatística ainda mortuária do Lourenção, que já tinha um histórico disso. A viagem poderia acabar ali. Exatamente. O Lourenção era um lugar muito temido pelos navegadores. E aí, eu até em algum momento eu citei por Ranilson que a minha curiosidade de saber o porquê Lourenção. Eu não você vê o Pedral do Lourenção, mas ninguém fala ao certo o histórico, se era uma homenagem para alguém, se era feito alguma coisa. Eu ficava na curiosidade de saber quem era essa pessoa. E o Inácio Batista de Moura coloca muito bem quem era o Lourenção. Ele dá muito detalhes. Então, ali mesmo, no meio do rio, há poucos anos, havia fundado uma canoa grande, né? E ele até cita esse palavrão, desgraçado Lourenço, que deu um nome tão trágico ao lugar. Lourenço era um ricaço dos sertões de Goiás, que descia o rio em uma grande canoa, levando consigo 8.000 couros, cerca de 40 contos de réis na época, muita criação, né, e outras coisas que levava. Mais do que isso, ele trazia também uma mocinha de beleza rara, irmã da própria esposa, que fora por ele abandonada para raptar a cunhada da casa da velha mãe. Deixou a esposa. Isso, que adorava mais do que o amante. Então, ao ver o Lourenço, que descia a ribanceira para tomar a canoa, levando a bolsa de cinta cheia de moedas de ouro, né? E a pobre velha estorcendo as mãos, que gritava lá em cima: vai, desgraçado, as águas da cachoeira lá estão, lá embaixo para vingar-me, viu? Nossa. Ou seja, já jogou uma praga ali. Efetivamente, 2 dias depois, né, se dava a grande Hecatombe. Eu fiquei muito pensativa sobre esse nome depois. Porque quando a gente vai dar uma lida, a gente fica caçando o que é isso, gente. Porque tem que ser uma coisa muito gigantesca. Então, para ele ter citado isso, realmente a tragédia foi muito grande. Então, no travessão dessa pedra, né, que corta o canal, quase perpendicularmente, ali na boca da cita do Tauiri. Isso. Já o piloto que tinha feito ver a sobrecarga do bote. Mas Lourenço respondeu várias vezes: ou vai tudo ou não vai nada. Né? Meio bruto. Muito. Então, quanto à canoa, ao passar o canal, recebeu a primeira pancada do rebojo. Os couros que estavam por cima das 2 toldas, que todos os botes têm, deslizaram para um lado para o outro, desequilibrando a embarcação, que recebeu pela borda a primeira golfada d'água, arrastando para o abismo a infeliz mocinha. Nossa. Então salvaram-se poucos, mas o Lourenção nem o dinheiro se achou. Talvez muito caro comprasse ele o direito de dar o nome da última pedra. Então o Lourenção morreu ali, Ele morreu ali. Quando, ao passar o perigo, um dos remadores me contou uma história, e cita, né, Moura, que com a demonstração topográfica da tragédia, estremeci de medo e me arrependi de ter apressado com tanta loucura a visita aos representantes da felizmente célebre tribo dos Gaviões. Então, a nossa canoa passou bem junto da margem. Nossa. Ele cita, né? Tiramos respeitosamente o chapéu, saudávamos o sono eterno dos mortos, que ali havia, porque não havia só ele. Outras pessoas já tinham ouvido, mas a tragédia dele foi o que realmente deixou marcado até hoje, né? Não é à toa que ele recebeu essa homenagem fúnebre, vamos se dizer assim. Hoje a gente chama Pedral do Lourenção. Pedral do Lourenção. Então o autor coloca naquela época que era rebojo do Lourenção. Então foi o movimentar das águas que levou a canoa para determinado lugar e ali ceifou a vida deste homem bruto que carregava uma mocinha muito nova e cuja mãe jogou uma praga. Aí pegou, né?
Então, essa primeira parte vai ficar hoje por aqui, mas vai haver ainda uma segunda parte, né? Isso foi muito bom, tem que continuar novamente. Lembrando que essa obra você consegue disponível em PDF pela internet, tá bom? Nela contém fotos que você consegue ver tranquilamente, né? Tudo detalhadamente, um arquivo em boa qualidade. Você consegue ver a foto do Inácio, porque se você for procurar no Google, você não encontra a foto dele, nem pela cidade também. Então, assim, a gente vai dar continuidade sim, não se preocupem. Então, o programa Entre História faz o convite para que vocês voltem a assistir a segunda parte, onde nós vamos abordar a obra de Belém a São João do Araguaia, de Inácio Batista de Moura. Entre os assuntos que nós vamos abordar está sobre os índios caiapós, gaviões, a visita que alguns índios gaviões fizeram ao governador Lauro Sodré em Belém. Vamos falar sobre Carlos Gomes Leitão, sobre o burgo agrícola do Itacaiunas, a descoberta dos Campos Gerais e a descoberta da borracha. É uma longa história, mas para mim ela é fascinante. Nos vemos depois.